Uma pesquisa do Ministério da Saúde mostra que mais da metade dos jovens entre 16 e 25 anos tem o vírus HPV. A gente lembra que existe vacina para esse vírus e que esse vírus pode provocar câncer. Os números apresentados ontem em Porto Alegre preocupam os profissionais de saúde. O levantamento aponta a incidência de HPV em 54,6% dos jovens entrevistados. E em 38,4% dos casos, o vírus oferece alto risco de câncer de colo de útero, pênis e boca. HPV é a abreviatura de Human Papilloma Virus. Várias pessoas que vão ter contato com esse vírus nunca vão apresentar sintomas durante a sua vida. Algumas dessas pessoas, elas vão apresentar lesões precursoras de câncer muitas vezes, ou até mesmo uma lesão que já se tornou um câncer. Os pesquisadores ouviram mais de 7.500 jovens entre 16 e 25 anos de idade em todas as capitais brasileiras. O estudo quer criar um banco de dados para daqui a 3 ou 5 anos medir o impacto da vacinação contra o HPV no país. O HPV é uma realidade, mas é uma realidade que pode ser evitada. Então a gente aproveita esse momento para dizer que as pessoas precisam se vacinar. A vacina está aí. É gratuita, então aproveita para fazer esse chamamento, porque as coberturas vacinais ainda estão aquém do desejado. A vacina está disponível nos postos de saúde e deve ser aplicada ainda na infância, a partir dos 9 anos para as meninas e 11 para os meninos. Adultos que nunca foram contaminados também podem se vacinar. É o caso da Chayane, que tem 24 anos. Trouxe minha irmã, trouxe meu namorado, minhas amigas, todo mundo tomou. Então, eu achei bem importante até pelo fato do câncer de colo de útero, né? Além da vacinação, o Ministério da Saúde alerta para a importância do uso do preservativo. Segundo a pesquisa, apenas 51% dos jovens entrevistados afirmaram que usam com frequência a camisinha. Os jovens estão reduzindo o uso do preservativo. E essa redução é exatamente nessa faixa etária onde nós estamos verificando maior aumento de HIV, maior aumento de infecção pelo HPV e tudo isso porque o preservativo está sendo deixado de lado. Bom, queria pegar exatamente o gancho do que essa médica acabou de dizer. Essa faixa etária também tem sido atingida pelo HIV. Um levantamento do Ministério da Saúde aponta que entre 2006 e 2015, a epidemia de AIDS se concentrou principalmente entre populações vulneráveis e nos mais jovens. Na população entre 15 e 19 anos, a taxa triplicou. Você ouviu muito bem, triplicou. Passou de 2,4 para 6,9, como você vê aqui, de casos a cada grupo de 100 mil habitantes. Entre os jovens de 20 a 24 anos, a taxa dobrou, passando de 15,9% para 33,1% a cada 1.000 habitantes. Os dados mais recentes do Ministério da Saúde são de dezembro de 2016. No ano passado foram registrados 19 casos para cada 100 mil habitantes. E a estimativa é que a cada ano surjam 41 mil novos casos aqui no Brasil. O boletim epidemiológico de 2016 também aponta que atualmente 827 mil pessoas vivam com HIV e AIDS no Brasil. Desse total, 372 mil ainda não estão em tratamento. E entre elas, 112 mil pessoas vivem com HIV e não sabem. A gente lembra que o uso da camisinha é a forma mais adequada para prevenir as doenças sexualmente transmissíveis. Na próxima sexta-feira, 1º de dezembro, é o Dia Mundial de Combate à AIDS. A gente vai antecipar esse debate aqui no Edição das 4. Eu vou conversar com o médico Arthur Timerman, infectologista do Hospital Edmundo Vasconcelos. Doutor, muito obrigada por estar aqui comigo hoje para falar desse assunto muitíssimo importante. Doutor, eu tenho uma sensação, queria ver se o senhor concorda comigo, o senhor é um estudioso do assunto há muitos anos, que a minha geração é a geração que se preocupava muito com o uso de camisinha, porque a gente cresceu ouvindo isso. A geração de hoje em dia, a geração que está começando a vida sexual agora, a nossa sensação é que eles realmente não usam camisinha. E aí o que acontece? Os números de AIDS estão aumentando, os números de HPV estão aumentando, os números de sífilis estão aumentando. Existe um
problema grande aí, na opinião do senhor, em política pública em relação à prevenção? Sem dúvida, Cris. A minha impressão em relação a isso é que a situação está adquirindo contornos de dramaticidade. Nós temos visto realmente as pessoas, e principalmente os nossos jovens, não ter consciência sobre a importância de um comportamento sexual responsável. Ninguém vai discutir tipo de comportamento sexual, isso é de cada um. Mas as pessoas têm que saber que precisa se prevenir. 30%, no máximo 35% dos nossos jovens usam camisinha em todas as relações. E as consequências disso nós estamos vendo no dia a dia. Tenho visto nos últimos 2, 3 anos um número de jovens, pessoas de 20 a 30 anos, que chegam a nos procurar já em fases adiantadas da infecção pela AIDS. Fazia muito tempo que nós não víamos tanta gente internada em consequência da infecção pelo vírus da AIDS, como nós temos visto nos últimos tempos. E já chegam com essas características da doença já avançada exatamente porque não fazem o diagnóstico precoce, que evidentemente é fundamental, né? Um dos consensos que se tem na literatura médica é: você tem que fazer o diagnóstico precoce e tem que tratar precocemente. Isso é muito melhor para a pessoa, porque existem trabalhos que mostram que o tratamento precoce vai se correlacionar a uma qualidade e expectativa de vida que não vai diferenciar essa pessoa daquela pessoa que não tem infecção pelo HIV. E tão ou mais importante, essa pessoa, em se tratando e o tratamento sendo eficaz, ela vai ter o que a gente chama carga viral indetectável, e isso vai impedir que essa transmissão ocorra quando ela se relacionar com outras pessoas. O senhor é um grande defensor também, né, desse tratamento antecipado, que chamar de tratamento antecipado, que é, só para explicar aqui para o nosso telespectador, para o nosso assinante, na hora que a doença é diagnosticada, independentemente de se saber a carga viral, já deve-se começar com esse tratamento. É isso, doutor? Isso não há dúvida em termos científicos. Testar e tratar. Essa é a melhor estratégia individual e para a coletividade. Os números que você mencionou agora há pouco, Cris, que tem 300, 400 mil pessoas no Brasil infectadas pelo HIV sem tratamento, é muito grave. É extremamente grave. E o resultado é exatamente o que o senhor acabou de contar pra gente. Chegam pessoas para vocês já num estágio muito avançado da doença, quando não tem muito mais o que fazer, né, doutor? Porque a AIDS mata. As pessoas têm que botar isso na cabeça, né? Nós temos, esse ano, internado em vários hospitais que eu trabalho em São Paulo, mais de 15 pacientes em UTIs. Já chegam com a doença num estágio tão avançado que, inclusive, o tratamento é muito menos eficaz. Doutor, obrigada por enquanto. A gente vai continuar falando desse assunto, porque a AIDS, como a gente falou aqui, como a gente vê, está muito longe de ser exterminada e pior. O vírus HIV atingiu em 2016 número recorde na Europa, com 160 mil pessoas diagnosticadas. Esse é o maior nível na região desde que os registros começaram a ser feitos. Essas informações são da OMS, Organização Mundial da Saúde, que já considera o ritmo do crescimento alarmante. Em Zurique, eu vou conversar com a nossa correspondente, Bianca Rotier. Bianca, boa noite para você aí na Europa. Bianca, os países do leste europeu, Rússia, inclusive, ajudaram ainda a elevar esses dados, né? Mais ainda. Exatamente, Cris. Boa tarde para você, boa tarde a todos. 80% dos casos foram diagnosticados no leste europeu, com a Rússia como líder absoluta. O que assusta é que a maioria dos casos de HIV, a gente sabe, a maioria é registrada em regiões mais pobres, especialmente na África, onde o acesso à prevenção, o acesso ao diagnóstico e ao tratamento, tudo isso é mais limitado. Porém, o que esse relatório que foi divulgado hoje mostra é que a epidemia está crescendo numa região desenvolvida como a Europa. O levantamento foi feito em parceria entre a Organização Mundial da Saúde e o Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças, e ele revela que o número de pessoas que foram diagnosticadas com HIV no continente
atingiu no ano passado o nível mais alto desde que os dados começaram a ser registrados, isso no início da década de 1980. No ano passado, 160 mil, então, pessoas foram diagnosticadas com o vírus em 51 dos 53 países do continente, ou seja, dentro de uma população de 900 milhões de pessoas. E a situação é particularmente preocupante na Rússia, na Ucrânia e em Belarus. Mas quando a gente olha o mapa, a gente vê que países como Portugal, por exemplo, também não vão nada bem. Agora, quando a gente fala sobre faixa etária, o estudo percebeu o seguinte: 36% das pessoas diagnosticadas têm entre 30 e 39 anos de idade, 9% entre 15 e 24 anos e 16% com 50 anos ou mais. Então, o problema não é só com os jovens, não, isso aqui no continente europeu. E quais as principais formas de transmissão? 47%, ou seja, quase a metade, sexo entre homens e mulheres, 24% sexo entre homens, 12% através do uso de drogas injetáveis, 0,7% transmissão de mãe para filho, e aí não houve informação para 16% dos casos diagnosticados. Agora, para concluir, Cris, a situação ela é especialmente preocupante porque muitos pacientes já viviam com HIV há vários anos quando foram diagnosticados. Da infecção ao diagnóstico, por aqui, leva-se, em média, 3 anos, ou seja, 2 problemas, como vocês apontaram aí no estúdio. Com o diagnóstico tardio, fica mais difícil controlar o vírus, né? Maiores são os impactos para a saúde e, além disso, sem saber que tem o vírus, a pessoa pode se descuidar e acabar transmitindo HIV para outras pessoas. Então, não à toa, realmente, a OMS fala em situação alarmante e nem a rica Europa está imune. Esses números são realmente impressionantes, alarmantes, né? Acho que é a palavra correta mesmo, né, Bianca? Obrigada, viu, por trazer essas informações pra gente. Boa noite pra você aí em Zurique. Eu vou conversar mais um pouquinho aqui com o doutor Arthur Timmermann, infectologista do Hospital Edmundo Vasconcelos. Bom, doutor, a gente viu aqui, pelos números que a Bianca acabou de trazer pra gente, que é um fenômeno não só aqui no Brasil, como na Europa inteira e países ricos da Europa. Como bem disse a OMS, a Organização Mundial da Saúde, o crescimento é em ritmo alarmante em praticamente o mundo inteiro. Sem dúvida. A situação, eu repito, eu uso o termo dramático. Nós temos visto, por exemplo, o Brasil está vivendo uma epidemia de sífilis de um tamanho que é impressionante. Nós estamos tendo muitas crianças nascendo com sífilis congênita, doença dos 2 séculos atrás. Temos epidemia de gonorreias intratáveis. Isso mostra que as pessoas não estão se cuidando. Então, o alerta que nós fazemos é que esse é um problema das autoridades, sem dúvida, mas nós da sociedade como um todo. Nós temos que discutir isso nas escolas, nas nossas casas, conversar com os nossos filhos, com os nossos parentes. Não tem que ter medo de conversar sobre sexo, senão eles vão aprender do jeito errado. Vão aprender na internet com informação inadequada. Nós temos que mostrar para eles que não tem que ter medo de fazer o exame de HIV. Pelo contrário, as pessoas têm que ter medo de não fazer o exame. Exatamente. Porque fazendo o exame vai ser bom para ela, para as pessoas com quem ela vai se relacionar. E todos esses dados, eu acho que é extremamente importante essa discussão que nós estamos tendo aqui, porque o que precisa é esclarecimento. Lógico que nessa semana, a semana de prevenção à AIDS, parece que está sendo discutido até fazer o mês de dezembro como o mês vermelho, o mês da prevenção à AIDS, todo mês. Eu acho que isso seria muito importante. Todas essas campanhas servem para reforçar a conscientização que já devia ter no dia a dia. Eu imagino que o senhor que trabalha com isso há 30 anos, fica vendo coisas que o senhor via 30 anos atrás, que as pessoas chegando num estágio super avançado da doença, deve ser realmente dramático, apavorante. Eu vou pedir para o senhor continuar comigo mais um pouquinho, tudo bem? Lógico. Porque os nossos telespectadores estão mandando perguntas para a gente, então ainda nessa edição eu vou voltar a conversar com o Arthur Timmermann, participa, manda a sua pergunta, manda a sua dúvida, que eu faço para o médico infectologista sobre esse assunto, que é importantíssimo e do qual a gente está na semana aí de combate à AIDS. Dia 1º é o Dia Mundial, a gente já está antecipando aqui essa discussão com o Dr. Timmermann.